minhas amigas. Olá, como vão vocês? Que bom estar aqui mais uma vez com vocês hoje. Um dia de muito calor. Tô aqui, ó, suando, né? Mas a gente tá aqui para contribuir com vocês, para aprender com vocês. E eu quero hoje nesse vídeo com vocês, eu quero aqui ajudar vocês a entender um pouco mais como que você pode, ao fazer o teu podcast, como é que você pode organizar essa questão das possíveis remunerações. Porque assim, a gente não faz tudo o que a gente faz como professor, como bom professor que a gente é, buscando só remuneração, só aumentar. De certa forma, se nós tivermos mais renda ao fazer o que fazemos, é melhor, não é verdade? Então eu vou mostrar para vocês hoje 10 formas de como a gente ter uma renda extra tendo o nosso podcast. E isso faz com que você talvez redimensione o que você vai fazer. Aquilo que você ainda não viu no podcast, talvez, né? Talvez porque você ainda não começou, tá? Eu vou dizer para vocês assim, depois que eu comecei a fazer o podcast semanal, eu comecei a receber um conjunto de convites para participar em atividades que antes eu não era convidado, tá? Então, fiquem prestando bem atenção e eu vou mostrar para vocês. Talvez alguns desses, né, quem sabe? Talvez, quem sabe uns desses 10 que eu vou mostrar aqui, você não se interesse por 3 ou 4 e se enxergue em 1 ou 2, tá tudo bem. Nem eu mesmo faço os 10, óbvio. Ninguém faz, né? Mas são possibilidades de você fazer. E aí, se você está pensando em começar o teu podcast, e aqui dentro da comunidade espero que você comece o quanto antes o teu podcast, na comunidade Voar, porque eu vou te ajudar no que for preciso, você pode ter dicas para que você possa iniciar o podcast e ao mesmo tempo talvez já pensar na muito longo, daí você vai até nessa ordem, tá? Mas uma maneira, tá? Se você já vende alguma coisa na escola, no lugar onde você trabalha, ligado à educação preferencialmente, é um jeito de você vender mais. Tem a venda, mais produtos você vai vender. Um material pedagógico que você representa, uma empresa de material pedagógico que você conhece, que você confia, você quer indicar para alguém, você pode fazer isso dentro do teu podcast. Você pode dedicar mais ou menos, você faz então uma parada e diz, olha pessoal, vou dar aqui uma dica para vocês de um material que eu estou usando. Pode ser, por exemplo, eu uso essa calculadora, ela é muito boa, é da marca tal, é fabricada em tal lugar e é vendido por X. Ou não precisa nem falar o preço. Né? Você gera. E aqui embaixo na descrição do vídeo ou na descrição do meu podcast tem como que você encontra para comprar essa. Simples assim. Então, por que você faz? Porque as pessoas confiam no podcaster. As pessoas confiam no professor que está falando ali no podcast. Então, se você indicar um produto, é bem provável que os teus colegas, os teus ouvintes vão querer adquirir. Você pode vender mais coisas do que você já vende. Segunda possibilidade é ser afiliado. Mas, Ivo, o que é isso, ser um afiliado? Tá? Existem vários negócios na internet ligados à educação, existem diversos. Se inscrever, divulgar esse produto e você ganha uma comissão da venda, tá? Eu vou falar mais disso no real, tá? Você ser um afiliado, você indica um curso online e se a pessoa vende o curso para ter o indicado, você ganha uma comissão. Então você pode fazer a divulgação de cursos online dentro do teu podcast, por exemplo, e aí você sendo afiliado desse curso online, da pessoa que faz esse curso, ela te paga uma remuneração.
nós vamos fazer essa experiência de afiliado aqui dentro da comunidade Voar no próximo ano, tá? Eu vou dar detalhes para vocês mais para frente de como que você ajuda a comunidade a crescer e ganha dinheiro com isso. Ou seja, o que eu quero é que você não deixe de ser professor. Eu quero que você passe a ser um professor extraordinário. Então, quanto mais gente você agregar na comunidade, quanto mais pessoas virem para a comunidade porque você indicou, é justo que eu também remunere você por isso. Nós vamos falar em detalhes disso no módulo R, no módulo resultado, tá? Então, vender produto como afiliado é outra forma de você angariar recurso a partir do podcast, tá? Um terceiro, que já está aparecendo aqui bem óbvio para vocês, né? É a questão do patrocínio, tá? Você pode sim ir até empresas do nicho que você trabalha no teu podcast, do tema que você trabalha no teu podcast, e você pedir patrocínio. É como se fosse um patrocínio de uma emissora de rádio, de um canal de televisão, tá? Você diz que você vai anunciar 4 vezes no mês e você vai cobrar R$ 25 cada vez que você falar do negócio, né? Porque você sabe que as pessoas, os teus alunos, os pais dos teus alunos vão ouvir o teu podcast e elas vão se interessar em comprar no mercadinho da esquina, por exemplo, que talvez não investe em nada em marketing e você pode ajudar. Então você pode divulgar as empresas locais ou empresas regionais, nacionais ou municipais que são do nicho afim daquilo que você faz. Por exemplo, o meu podcast de ecopedagogia é ligado ao tema meio ambiente. Então, há uma tendência que empresas ligadas ao tema da sustentabilidade se interessem pelo meu podcast. Eu vou começar a fazer isso em breve, né, fazendo uma divulgação. Mas, claro, exige que você vá, entre em contato, mande um e-mail, ligue para a pessoa responsável, converse com ela, e aí você vende um espaço de publicidade dentro do teu podcast. Essa é a terceira possibilidade de você ter patrocínio do teu material. Um quarto movimento que é muito usado nos Estados Unidos é o que a gente chama de clube de assinaturas. Quando você tiver muita gente escutando os teus episódios, quando muita gente se interessar pelo teu podcast, você pode colocar um podcast semanal, rodar no ar normal, né? Todo dia que você combina, você bota o podcast. E aí você pode vender, por exemplo, por R$ 9,90, R$ 19,90 mensal, outros podcasts que não estão públicos, que são só para aquelas pessoas que acessam o pagamento online. Você pode fazer o grátis e o premium, que a gente chama o premium, né, o melhor, né, dentro do mesmo episódio, dentro do mesmo podcast, fazendo com que as pessoas paguem pelo conteúdo. Aí é claro, né, gente? Você já tem que estar com um traquejo bem legal, com bastante gente te ouvindo, para que você possa ter um público aí de uns 10% de todo mundo que te ouve esteja disposto a pagar. Então, quanto maior for o número de ouvintes, maior vai ser a tua captação de recurso num clube de assinaturas, por exemplo, tá? Uma quinta possibilidade é o que a gente chama hoje de vaquinha online, também conhecido como crowdfunding, né? É um jeito de fazer muito simples, né? Você cria um projeto bem simples. Meus próximos 20 episódios vão ser sobre os fundamentos da ecopedagogia. E eu vou entrevistar as 5 pessoas mais importantes da ecopedagogia e vou fazer mais 5 episódios só sobre isso. E aí você consegue fazer num clube de assinaturas, né, para que as pessoas possam contribuir com o teu episódio, tá? Isso também exige que você tenha um processo já de bastante gente te ouvindo, muita gente na tua lista, para que você possa fazer a divulgação. Porque se você tiver poucas pessoas logo no começo, eu não recomendo, porque isso não vai funcionar. Porque poucas pessoas vai ter poucas doações. Aí você vai gastar mais tempo com isso do que propriamente fazendo o teu episódio. Uma sexta maneira de você organizar a remuneração do teu trabalho como professor e podcaster é você organizar um curso online, seja por áudio, seja por e-mail, seja por vídeo, e você fazer a divulgação desse curso dentro dos teus episódios. Vou te dar um exemplo bem simples que é para você entender direitinho o que eu estou dizendo. Eu vou dar sempre o exemplo do meu, porque é mais fácil de organizar aqui. Eu estou fazendo isso agora, tá? Você pode fazer
um curso com 10 aulas, 20 aulas, gravados direto no YouTube mesmo, deixando lá no não listado. Né? Se você não sabe o que eu estou dizendo, vai lá e assiste o vídeo sobre os vídeos no YouTube que eu fiz, né, aqui na comunidade. Você deixa lá como não listado, daí a pessoa só acessa se tem o link, tá? E aí você vende esse curso. O preço é você que vai definir. Eu sugiro 27, 47, 97, você que escolhe, tá? Depende do tamanho do curso. Depende da profundidade que você vai no tema. Então, se você é professor de geografia, faça sobre o tema que você trabalha. Se você é professor de química, faça sobre o tema que você trabalha na química. Se você é professor como eu de filosofia, faça de filosofia. E aí as pessoas podem pagar por isso. Né? Você pode cobrar um valor para elas assistir as 20 aulas sobre como resolver as equações mais difíceis da física. Sem problema nenhum se você for um professor de física. Você pode dar macetes que você não dá em aula. Teus alunos vão se interessar por isso. Tá? Uma segunda possibilidade de curso online é você fazer um curso de como fazer podcast na escola. Você já está fazendo podcast. Você já sabe fazer podcast. Então isso permite que você organize um curso sobre esse tema. Gente, você ainda não se ligou do potencial que você tem como um professor extraordinário que você é, de todo o conteúdo que você trabalha ao longo do ano. Não se preocupe em cobrar pelo que você entrega de melhor. Agora, tem que entregar coisa boa. Você tem que pegar uma listinha de 10 coisas, como eu estou fazendo agora, sobre o teu tema e entregar valor. As pessoas vão valorizar o teu material. Tá? Então, cursos online, cursos temáticos ou curso de como fazer. Como resolver prova, como corrigir prova mais rápido, como fazer provas que o formulário do Google corrige sozinho. Tudo isso você pode ensinar. Agora tem que ensinar coisas valorosas, que as pessoas quando ouvirem falar, elas vão dizer, eu quero. Tá? Então, dentro da tua temática, com certeza, tem algum tema específico que você consegue fazer isso, tá bom? Esse é o sexto. Sétimo, é uma coisa muito legal, que depois que você tem bastante tempo no podcast, e quando eu falo bastante tempo é 25, 30, 40, 50 episódios, tá? Um ano de trabalho, você já começa a colher muito resultado. Você pode fazer eventos presenciais, você pode reunir as pessoas para dar um treinamento, por exemplo, sobre podcast, para dar um treinamento sobre como fazer a solução das provas mais rápido, dar um treinamento de como você fazer, ensinar as fórmulas difíceis da física, dando um exemplo aqui. Então, eventos presenciais você faz networking, você cruza com as pessoas, você se encontra com as pessoas e você cobra pelo evento presencial. Uma manhã num sábado, todo mundo pode. Uma manhã e uma tarde num sábado, todo mundo pode. E você consegue fazer, sem problema nenhum. Tá? Você divulga isso dentro do teu podcast. Você divulga na lista de pessoas que estão ouvindo o teu podcast. Você divulga na tua lista de e-mails que você tem. E sempre que você divulgar, alguém vai se interessar. Se você cobrar R$47 pelo evento presencial, que é um valor absurdamente barato, e você reunir 10 pessoas, numa manhã você ganha R$500. Se você fazer isso 2 vezes por mês, você ganha 1.000 a mais do que você ganha. Eu não sei quanto você ganha, mas R$1.000 a mais todo mês pode fazer diferença para você? R$12.000 por ano? Pode fazer diferença. Se você fazer de março a novembro, são R$9.000 por ano. Faz diferença na tua vida? Então você tem que começar a fazer o podcast. Porque é pelo podcast que você vai conseguir chegar no evento presencial. Uma outra coisa bem legal de fazer sobre eventos, já que nós estamos, a maioria de nós, na academia, na área da educação como um todo, independente da área específica que cada um trabalha na educação, você pode divulgar eventos que estão acontecendo no Brasil, na América Latina ou em qualquer outro lugar, porque o podcast é ouvido no mundo todo. Então você pode entrar em contato com a pessoa que está organizando o evento e, olha, eu tenho um podcast sobre educação, e que atinge aí 200, 300 pessoas por mês, você não quer divulgar o teu evento no meu podcast? Vamos fazer uma entrevista com você falando do evento? Aí você me dá R$100, R$200, R$300, depende do teu potencial de captação. Esse é um jeito de fazer também para você manter o teu podcast no ar e você ter uma renda extra a partir do teu podcast, divulgar os eventos da área que você atua, seja educação física, seja matemática, seja história, seja português, não importa. Da pós-graduação, então, tem muito evento, tá?
E aí, umas duas últimas aqui, eu indicaria para vocês, com muito carinho, fazer livros, tá? E aí a editora nossa pode ajudar vocês. Olha só, se você fizer 10 episódios sobre as 10 fórmulas mais difíceis da física e você ensinar a elaborar elas, de modo que os estudantes aprendam as fórmulas, algum professor vai se interessar por esse conhecimento. Ah, professor, mas isso é mera curiosidade científica. Mas é isso. Ou tu acha que a revista Super Interessante vive do quê? A revista Mundo Estranho vive do quê? Senão de curiosidade científica. Então, se você consegue criar um macete, ou foi ensinado para você um macete de como resolver as fórmulas da física mais difíceis, as 10, você pode fazer o podcast sobre isso, um de cada uma delas. Depois você transcreve esses podcasts e você monta um livro. A gente faz aqui para você, tá? E aí você vai pagar a publicação e você vai vender o livro pelo dobro, pelo triplo do que você pagou. Sem problema nenhum. Você vai mandar para as pessoas pelo correio. Hoje mesmo aqui eu mandei 8 livros meus pelo correio, espalhados pelo Brasil inteiro. Tá? Então, publicar um livro sobre o tema que você trabalha no podcast é uma baita sacada para você, primeiro, ganhar dinheiro com o livro. Segundo, quem tem livro tem mais poder. Quem tem livro sabe das coisas. Quem tem livro é respeitado pelos colegas. Quantos colegas você tem que tem um livro publicado dele? Se você ainda não tem, você precisa ter, tá? Então, um livro é poderoso. Falo para vocês porque eu tenho vários e é impressionante as possibilidades e as portas que se abrem depois de você fazer uma publicação. Hoje mesmo uma pessoa entrou em contato comigo, ela é do Rio de Janeiro, ela quer fazer uma entrevista comigo sobre o livro que eu ainda não lancei, que eu vou lançar no final do ano 2020 agora. Ele viu a divulgação que eu fiz do meu crowdfunding, né, que eu falei para vocês, né? Crowdfunding, receber doações para aquilo que você vai fazer. Eu não fiz do podcast, eu fiz de um livro. E eu consegui 120% do projeto que eu queria. Ou seja, eu tive 20% a mais de aceitação do que o esperado. E as pessoas convidam você para falar do teu livro. Eu recebi esse convite hoje, então eu nem lancei o livro ainda. Tá? Então é muito legal organizar a vida a partir de uma publicação. E o último, gente, que eu acho muito legal, porque eu gosto muito de trabalhar em grupo, trabalhar na coletividade, na participação com os colegas. Você pode organizar um livro com os teus 4, 5 colegas que são da mesma disciplina que você. Você pode organizar um livro sobre as temáticas mais pertinentes da tua área, ou as temáticas mais atuais da tua área. Não você só escrevendo, mas você com os colegas. Então você pode pegar o tema do teu podcast, divulgar o teu podcast entre os colegas da mesma área temática que você, eles vão ouvir o podcast, vão se interessar e você diz, bom, se vocês gostaram, o que vocês acham de nós fazer um livro juntos a partir disso que vocês ouviram? Não tenha dúvida, você vai conseguir. E aí você diz, olha, aí para publicar junto comigo, eu estou cobrando R$197, R$297, R$397. Você cobra um valor deles e você pega esse valor. Uma parte você investe na organização do livro e a outra parte você fica para você. Simples assim. É um jeito de fazer, tá? Você pode fazer sobre as temáticas que você trabalha, você pode fazer com as entrevistas que você fez com esses colegas no podcast, você pode convidar 4, 5 colegas, fazer entrevista com todos, transcrever as entrevistas e publicar um livro das entrevistas. Você não sabia disso, mas você pode. Não é plágio, não é antiético, pelo contrário. O material é teu, é dos colegas, você vai divulgar o teu podcast, você vai divulgar os colegas, você vai divulgar que você é um bom professor. Algum mal nisso? Só porque você ganhou metade do dinheiro que os colegas investiram? Não. Porque como eles não fazem, pagam para fazer. Como é você que está fazendo, você recebe para fazer. Estas são as 10 maneiras. E, gente, você provavelmente está aí pensando outras 10 maneiras de ganhar dinheiro com podcast. Você vai ganhar um rio de dinheiro? No começo, não. No começo, não. No começo, você vai ganhar o suficiente para você ter uma renda extra. No começo, você vai ganhar o suficiente, por exemplo, para pagar a anuidade da comunidade. Qualquer movimento que você fizer desses aqui, desses 10,
você vai ganhar mais de R$ 297, que foi o valor que você pagou para entrar na comunidade número 1. Se você está na comunidade 2 é 397, se você está na comunidade 3 é 497. E mesmo assim, você vai ter o recurso para pagar. Então você pode fazer esse movimento uma vez por ano só para pagar a comunidade. Para se manter aqui aprendendo coisas como essa. Vale ou não vale a pena? Claro que vale, né? Então, gente, olha, são 10 formas. Vamos recapitular elas bem rapidinho para a gente fazer o resumão da nossa aula para nós finalizar. Primeiro, vender mais aquilo que você já vende, especialmente temáticas ligadas à educação, tá? Eu não estou falando para você vender mais shake, mais marketing multinível, mais lingerie, mais joia, bijuteria, não. Estou falando para você encontrar um produto que seja ligado à educação, que o professor, quando vê você divulgando e mostrando para ele, identifica você como um educador extraordinário, não um educador pipoqueiro que fica cada semana oferecendo uma coisa para ele. Segundo, vender produto como afiliado. Você vai poder vender a comunidade como afiliado no ano que vem, tá? No ano 2021 em diante vai ser possível vender a comunidade como afiliado nos dias de lançamento da comunidade. Você pode buscar patrocínio. Você pode fazer um clube de assinaturas com episódios exclusivos. Você pode buscar doações no crowdfunding. Você pode criar o projeto do teu podcast e cobrar, buscar aí R$ 1.000 de colegas. Você pode dar brindes para esses colegas. Você tem que pensar bem os brindes que você vai dar depois que eles fizerem a doação, né? Porque é isso que faz a pessoa se movimentar para doar. Você pode fazer cursos online sobre a temática específica ou sobre como fazer podcast. Você pode fazer eventos presenciais para aumentar o teu network e cobrar por aquilo que você entrega. E um detalhe, gente, no evento presencial tem que entregar o ouro. Entrega tudo, faz tudo de melhor, tá? Divulgação de eventos da tua área de conhecimento, da graduação, da pós-graduação. Fala com as universidades, com as escolas privadas, com as universidades e faculdades da tua cidade. Com certeza elas têm eventos e gostariam de divulgar no teu podcast, né? Publicar um livro teu sobre o que você fala no podcast. Isso é muito importante. Isso você tem que providenciar para logo. Ou organizar coletâneas com os teus colegas, seja dos temas que eles trabalham em aulas ou das entrevistas que você fez com eles. 10 dicas que eu acho são sensacionais. Tem outras, aos poucos a gente vai falando mais delas aqui para você aprender a ser um professor extraordinário, podcaster e ainda faturar uma grana para pagar a comunidade, para ir para a praia, para fazer uma viagem com a família. Você faz o que você quiser, porque você é um professor íntegro, uma professora íntegra. Você ganha esse dinheiro trabalhando com o ramo da educação. Eu acho isso sensacional. E depois que eu descobri isso, eu nunca mais parei de publicar livro. Eu estou oxigenando meu podcast e meu canal no YouTube. Eu estou aumentando as minhas publicações, aumentando a minha rede. Estou falando com gente que eu nunca falava, em estados que eu nunca fui, com pessoas que eu não conheço, mas elas estão me convidando porque eu tenho as publicações e o podcast no ar. E você vai ter o mesmo resultado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Nós voltamos na próxima semana com mais materiais aqui e o próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, talvez você esteja aqui vendo numa sequência que não é a mesma, mas eu vou gravar para vocês como publicar um livro por semestre sem escrever uma palavra. Já dei algumas pinceladas hoje e a gente se vê no próximo vídeo sobre isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.